Coringão atropelou, meteu 4, fez 6, para valer 4. O Corinthians faz 4-2 com a cara do técnico Dorival Júnior, tá? Vou exaltar, sim, já a participação do treinador no Corinthians, porque ele acertou em tudo. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Corinthians goleia o Inter de Porto Alegre por 4-2 na Neoquímica Arena, em um show, para mim, de Dorival Júnior em sua estreia no estádio corintiano. Dorival que sempre quis treinar o Corinthians. O Corinthians sai ganhando, né, por 1-0, com um gol do Yuri Alberto, num passe do Memphis Depay maravilhoso. O passe do Memphis Depay foi estilo o passe decisivo para o gol do título paulista contra o Palmeiras. Para mim foi mesmo nível de categoria, como ele achou o Yuri Alberto ali. Eu vou explicar como é que aconteceu essa jogada. Isso tem um esquema tático que explica isso. Depois o Corinthians no primeiro tempo fez o gol e teve 2 oportunidades, tá? Só que o Corinthians no primeiro tempo, ele toma 2 gols. Toma 2 gols. E perde a primeira etapa de virada por 2-1. Em 5 minutos o Internacional faz 2 gols. Depois, no segundo tempo, né, que o Corinthians marca 5 gols no segundo tempo. 3 valeram, né? 3 valeram. E 2 não. E eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Mas eu quero começar falando primeiro do acerto do Dorival Júnior. Isso é fundamental. O técnico tem que saber, ele tem que acertar a escalação, tá? Então vamos lá. Como que jogou o Corinthians hoje? Eu poderia até colocar o campinho, mas os dedos aqui, vocês já estão acostumados, vocês vão entender. Eu falei para vocês que ele tinha 2 possibilidades. Ou ele jogaria num 4-4-2 losango, com um Coronado atrás dos 2 atacantes, ou ele entraria com 2 linhas de 4, mas sem o 4-1-4-1. E por que sem o 4-1-4-1? Porque se ele joga no 4-1-4-1, como ele jogou diante do Novo Horizontino, o Tales, por exemplo, jogou aberto na esquerda contra o Novo Horizontino, não jogou? E o Bidon na direita, por dentro, você lembra Charles e Alex Santana, e lá na frente o Hector. Se ele joga no 4-1-4-1, porque o Michael jogou entre as linhas, o Memphis Depay teria que fazer o lado esquerdo. E o Memphis Depay fazendo o lado esquerdo seria um grande desperdício, porque o Dorival gosta que quem atue pelos lados marque bastante. Então o Memphis não vai jogar ali com o Dorival. E por ter conhecimento tático e por conhecer o treinador corintiano, e eu muitas vezes penso com a cabeça do treinador, eu já consigo matar a escalação. Eu falei, o Corinthians vai entrar num 4-4-2 com 2 linhas de 4. Foi o que aconteceu. O Corinthians entrou com linha de 4, primeira linha, Mateuzinho, André Ramalho, ministro da Educação, e o Hugo, tá? Segunda linha de 4, aqui tá o segredo. Carrídio na direita, Romero na esquerda, por dentro, Ranielli e José Martínez, tá? Por dentro, Ranielli e José Martínez. Então vamos lá. Segunda linha de 4, da direita para a esquerda, Carrídio, tá? Ranielli, Martínez e o Romero. Na frente, Memphis e Yuri Alberto. Por que que o Dorival
foi monstro nessa decisão, né, nessa escolha. Cara, uma coisa o treinador corintiano que chegar vai ter que entender, e ele sabe disso, o Dorival sabe disso. No Corinthians vai ter que se jogar com 2 atacantes. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu estava explicando para o meu amigo Felipe Guedes que o esquema foi bem diferente do Dorival, do Ramon Dias. Do Ramon Dias de Dormiliano, quando não jogava no Losango, jogava no 4-3-3. O 4-3-3 é bem diferente de 2 linhas de 4. É muito diferente. Porque no 4-3-3 você tem um meio campo só com 3 jogadores e muitas vezes você perde o meio campo. Lá na frente você tinha um Romero do lado direito, o Memphis na ponta esquerda que não rende, o Romero do lado direito e o Yuri de centroavante que não rende. Quando ele escolhe o 4-4-2 com os 2 atacantes na frente, está aí o grande acerto. Eu só não sei se o jogo terminasse 2-2, se vocês teriam paciência e iriam entender que ele fez a escolha certa, o Dorival fez a escolha certa quando ele resolve colocar os 2 atacantes. E aí vem o pulo do gato que eu vou falar para vocês. O posicionamento defensivo sem a bola, muitas vezes 4-4-2, como eu te falei agora. Com a bola armando o jogo, o Corinthians jogava num 3-4-3. Desde o primeiro tempo, hein? Desde o primeiro tempo. E eu vou te explicar como que é isso, tá? Só para você entender, né, as variações do Corinthians no jogo e como essa vitória teve a cara já do técnico Dorival Júnior no time. Como é que o Corinthians armava o jogo, então? O Corinthians atacou, defendeu no 4-4-2, 2 linhas de 4, Memphis e Yuri lá na frente, e o Corinthians atacou num 3-4-3. Como isso? Os 3. Mateuzinho ficava, tá? Isso depende do lado da bola. Mateuzinho ficava, André Ramalho no centro, ministro da Educação na esquerda. Depois linha de 4. Carrídio na direita, tá? Carrídio na direita, Ranielli, Martínez e Hugo. Lá na frente os 3. Yuri na ponta direita, Memphis de centroavante, tá? E Romero na esquerda. 3-4-3. Algum momento no 3-5-2, mas muito mais no 3-4-3. Muito mais, muito mais. E eu vou te provar isso no gol do Corinthians. O Corinthians está jogando no 3-4-3 armando o jogo, tá? Quando vem a enfiada de bola, o Memphis, que está aqui no meio de centroavante, lembra que é 3-4-3? O Memphis está aqui no meio de centroavante e o Yuri está na direita. O Memphis vem, porque ele é um falso 9, ele não é um centroavante no 3-4-3, ele é um falso 9. Ele vem como um falso 9, puxa a marcação, e ele puxa a marcação para o Yuri entrar. Quando ele puxa a marcação, ele dá o tapa. Quando ele dá o tapa, o Yuri faz o facão. O Yuri faz o facão, o Romero estava passando na esquerda, né, que ajuda a puxar a marcação, o Yuri não toca, bate de canhota, 1-0 Corinthians, meu irmão. Jogada perfeita, velho. É assim mesmo que tem que ser. Agora, olha o que o Dorival fez, tá? Olha o que o Dorival fez. Primeira coisa, né? A primeira coisa que ele faz, o técnico Dorival Júnior, né? E eu teve até um amigo que me chamou e falou: Samir, eu não entendi, por que ele fez isso, cara? Ele coloca, ele põe o Michael, né? Enfim, saca o Romero, mas a gente tá com 1 a mais. Eu falei, ele acertou. Agora repara o segundo tempo, Corinthians com 1 a mais. O que o Dorival faz? Ele não perde tempo. Ele coloca Thales para substituir o Romero e coloca Michael para substituir o Martínez. Primeiro que ele observa quem não está bem no jogo, tá? E, desculpe, colocou o Bidu também no lugar do Hugo logo no intervalo, que foi a grande sacada dele para colocar um lateral que ataca mais, já que o time estava perdendo. Olha só, o time estava perdendo, ele volta com um lateral mais ofensivo, cara. Isso é fundamental também, que foi uma substituição, assim, que parece ser inocente, né? Parece ser boba, mas tem treinador que não faz. Ele fala, vou colocar aqui o lateral mais, vou colocar o lateral mais ofensivo. E ele põe o Bidu na lateral. Então ele vem com o Bidu na lateral, depois ele vem com o Maicon no lugar do Martínez, que estava mal. Mas por quê? Porque o Maicon arma mais que o Martínez o jogo. E ele vem com o Thales para dar profundidade que o Romero já não estava dando mais. E aí, por quê? Porque no primeiro tempo ele tinha um Romero marcando numa segunda linha de 4. No segundo ele queria um atacante. Ele põe o Thales. E depois ele vem e mata a pau
quando ele coloca o Coronado no lugar do Ranieri. E aí, meu irmão, o Corinthians vence o jogo, tá? Vence o jogo. Vence o jogo, sabe por quê? Acabou a covardia. Você vai ficar bravo com o Dorival em alguns jogos, porque ele vai abrir o time tentando buscar um empate e vai tomar mais um gol e vai perder. Vai acontecer, é futebol. Espere, tá? Você vai ficar doido com o Dorival. O Corinthians vai estar perdendo de 1-0, ele vai abrir, ele vai começar a pôr atacante, vai começar a buscar um esquema mais ofensivo, ou empata, ou toma o gol no contra-ataque. Isso vai acontecer. Observe hoje, o time perdendo, ele abre, né? E também hoje ele tinha que abrir realmente porque tinha um a mais. Só que ele acerta. Ele faz um 4-2-4, só que o meio-campo dele 4-2-4, só que um dos dois era o Coronado, velho. Você tem noção disso? Hein? Você tem noção disso? Um dos dois era o Coronado. Então o Corinthians ficou com linha de 4, tá? Linha de 4, Mateuzinho, Ramalho, ministro da Educação e Bidu, que esse subia, que nem um maluco pro ataque, quer dizer, já ficou um na linha ali. Um dos dois, Michael e Coronado, e lá na frente, Carrídio, Yuri, Memphis e Thales. E aí o Corinthians, quando o Bidu subia, quando o Bidu subia, o Corinthians ficava num 3-2-5. Você tem noção disso? Você tem noção? 3-2-5. Por quê, meu amigo? Porque o Dorival, se tem uma coisa que ele não é, taticamente, é covarde. Entendeu? Era isso que tinha que fazer. Era isso. E como o Bidu navegava entre a linha de 5 lá na frente e a segunda linha e a primeira linha, que é por isso que ele pôs o Bidu, foi um dos nomes do jogo. Olha o Marrentinho aqui atrás, aqui, ó. O Bidu foi um dos nomes do jogo. Quando o Corinthians estava muito lá em cima, era 3-2-5. O Bidu voltava, aí ficava um 4-3, ficava um 4-3-3, né? Enfim. E o Corinthians ainda tinha, né? Ganhava em ordem numérica do Inter no meio-campo, e lá na frente também tinha 5, por quê? Porque o Inter fazia linha de 5, o Inter jogava no 5-3-1. Então o Dorival mete 5 contra 5 lá e vem com 2 atrás. Meu amigo, sem covardia. Eu já falei para vocês que eu já vi o Dorival tirar zagueiro, colocar volante de zagueiro para pôr mais um atacante, colocar um atacante no lugar de zagueiro. Não adiantava ficar lá, o Inter fazendo linha de 5 e você ficar girando bola, não. Era vertical. O time foi vertical. E aí como é que surgiram os gols? Né? Carrídio, né, levanta a bola. Bidu, escora de cabeça. Ó, linha de 5. Carrídio, o da ponta da linha de 5. Cruza para outra ponta da linha de 5. Bidu. Aí você tem dentro da área Memphis e Yuri, entendeu? E ainda você tinha o Thales. Memphis, Yuri e Thales. Meu irmão, não tem como marcar a linha. E aí o Yuri fica na frente da marcação, sai o gol do Corinthians, sai o gol do Yuri Alberto. Depois, o Bidu de novo lá na linha de 5, sendo ponta. Pênalti em cima do Biduzinho. Bate aqui, Bidu. Monstro! Né? O pênalti no Biduzinho. O Yuri Alberto vai lá e caixa. 3-2. E depois, nesse 4-2-4, e aí ele já tinha colocado o Charles para também, né? Já estava com 3-2, porque ele jogou o time lá em cima, meu irmão, e fez as substituições para ganhar o jogo, para virar o jogo. Pô, quando você virou o jogo, você tá com um a mais, você põe, né? Você coloca o Charles no jogo, né? Para você dar uma equilibrada. E aí o Corinthians já estava com o Charles, com uma equilibrada, o Coronado sai, que aí o Coronado tem mais liberdade porque o Charles entra, o Coronado com categoria monstro, porque esse é o forte do Coronado, mete por cobertura e o Corinthians fecha, tá? Fecha, queremos cabeçada no Bidu, hein? E o Corinthians vai e fecha o placar 4-2. Sem falar, né, nos 2 gols anulados, que, cara, são polêmicos, mas, cara, é o futebol, velho.